Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje temos em mãos um conjunto fascinante de fontes. Aham. Elas nos levam, assim, para o universo espiritual dos tupinambás e outros povos tupi-guaranis. Isso da costa do Brasil, de outras partes da América do Sul, ali pelo século XVI em diante, né? Exato. E o que realmente chamou nossa atenção foi uma ideia muito forte, que aparece sempre: a busca pela terra sem mal. Pois é. E para entender isso, a gente se baseia muito nas crônicas europeias, né? Séculos XVI, XVII. Nomes como André Tevet, Jean de Lery. Sim, os missionários capuchinhos, Yves d'Oeuvre, Claude d'Abbeville, eles aparecem bastante. E, claro, tem os estudos etnográficos mais recentes. Como os do Nimue-Ndaju, já no século XX. Exatamente. Ele traz uma luz diferente sobre como essas ideias continuaram, né? Mas é super importante lembrar que essas fontes europeias, bom, elas foram escritas por gente de fora. Com suas próprias visões, suas agendas. No caso dos missionários, um objetivo claro de converter, certo? Com certeza. Isso torna a leitura um desafio, né? Tentar ver além desses filtros para sacar o que realmente movia essa gente. É isso. Nossa missão aqui, então, é pegar o essencial dessa visão de mundo. O que era essa terra sem mal? Quem eram os líderes que guiavam essas jornadas malucas? Épicas, né? Épica, sim. Parece uma história de esperança, fé, talvez até desespero, né? Ok, vamos começar a desenrolar isso. Quem eram esses povos, afinal? Bom, os tupinambás são os mais conhecidos, talvez. Ocupavam um pedaço enorme da costa quando os europeus chegaram. Mas não eram só eles que buscavam esse lugar, né? Não mesmo. As fontes e os estudos, tipo os do Nimue-Ndaju, com os guaranis, apapucuvas, tiriguanos, mostram que essa crença e as migrações eram um negócio bem mais amplo, sabe? Entre os povos tupi-guaranis em geral. Aham. Espalhados por territórios gigantescos, e isso sugere uma unidade cultural e espiritual bem surpreendente, né? Mesmo com as distâncias e diferenças locais. E como a gente consegue saber sobre essas crenças? Muitos desses grupos desapareceram ou mudaram muito com o contato, né? Aí é que entram as crônicas com toda a complexidade delas. O André Devet, por exemplo. Ele esteve aqui em meados do século XVI. Certo. Os relatos dele, assim, às vezes são meio confusos, até fantasiosos para os nossos padrões. Mas tem pedaços de mitos, de rituais que outros não pegaram. E o Jean de Lery? Ele é mais confiável? Muita gente acha que sim. Ele conviveu com os tupinambás lá na Baía de Guanabara, um pouco depois do Tevet. Ele é muito elogiado pelos detalhes etnográficos, sabe? Dá um retrato mais vivo do dia a dia, das cerimônias. Entendi. E os missionários? O olhar deles não seria ainda mais, assim, enviesado? Sem dúvida. O Yves d'Oeuvre e o Claude d'Abbeville, lá no Maranhão, no comecinho do século XVII, a missão deles era converter, ponto. Então os escritos refletem isso. Totalmente. Muitas vezes eles demonizam as práticas dos indígenas, só que aí vem o paradoxo. Para combater as crenças, eles precisavam descrever. Ah, claro. Precisavam entender o que estavam combatendo. Exato. O d'Abbeville, por exemplo, nos dá informações super valiosas sobre os cantos, os pajés, a própria ideia da terra sem mal, mesmo que ele ache que é coisa do diabo. Que interessante isso. E aí, séculos depois, vem o Nimue-Ndaju vivendo entre os guaranis e encontra ecos muito claros dessas mesmas crenças. Mostra uma continuidade, assim, impressionante. O que salta aos olhos é essa semelhança na base, sabe? Na mitologia, nos rituais, através do tempo e do espaço. Fascinante. E no centro dessa vida espiritual, quem mandava? Quem tinha autoridade? Os textos falam muito de pajés e caraíbas. Eram a mesma coisa. Olha, são termos que às vezes aparecem quase como sinônimos nas fontes, né? Mas parece que indicam figuras xamânicas com funções talvez um pouco diferentes ou com ênfases distintas dependendo do grupo, do contexto. Mas, no geral, eram os especialistas do sagrado. Isso. Eram curandeiros, conselheiros, mestres dos cantos, das danças rituais. Acreditava-se que podiam falar com os espíritos, interpretar sonhos, prever o futuro. E os caraíbas?
Você disse que eles tinham um papel especial nas migrações. Sim, os caraíbas são muitas vezes descritos como figuras mais itinerantes, profetas que surgiam, anunciavam que a terra sem mal estava perto e chamavam o povo para seguir eles nessas longas viagens. Eram líderes carismáticos, com um poder assim enorme. Entendi. Então eles eram a chave para essa busca. O que nos leva direto para o coração do mito. A Terra Sem Mal, ou Ive Marangai, como os guaranis chamavam. O que esse lugar prometia exatamente? Parece bom demais para ser verdade. E a descrição é realmente paradisíaca, né? As fontes falam de um lugar físico, terreno mesmo, mas livre de todas as desgraças do mundo conhecido. Tipo, Um lugar onde não teria morte, nem velhice, nem doença, nem a necessidade de trabalhar para comer. As roças iam produzir sozinhas. nossa, e as pessoas não envelheceriam? Não só não envelheceriam, como poderiam até rejuvenescer ao chegar lá. E, talvez o mais importante, seria um lugar de alegria o tempo todo, festa e dança eternas, uma espécie de Éden recuperado. Uau! Uma imagem muito, muito poderosa. Especialmente se a gente pensa nas dificuldades da vida naquela época, né? Fome, doença, guerra entre tribos, e depois ainda veio a violência da colonização. Com certeza. Essa busca era tipo uma fuga, um escapismo? Era mais que escapismo, eu acho. Era uma resposta ativa, sabe? Não era só uma esperança vaga pro pós-morte. Era um destino para alcançar em vida, numa jornada física e espiritual. E essa crença ficava ainda mais forte em momentos de crise. A pressão da colonização, as doenças novas trazidas pelos europeus, a perda de terra, parece que tudo isso intensificou a busca pela terra sem mal como um refúgio real, imediato. Uma forma de negar o mundo que estava caindo aos pedaços. Exato. E afirmar que um outro mundo perfeito era possível. A ideia não era só esperar o paraíso, era caminhar até ele. Caminhar, literalmente. E como eram essas jornadas? As fontes dão ideia da escala disso? Dão sim, e é uma coisa impressionante. Não eram grupinhos pequenos, não eram movimentos migratórios gigantescos. Milhares de pessoas largando tudo, as aldeias e partindo atrás dos caraíbas. Milhares? Sério? Sim. O Claude d'Abbeville, por exemplo, ele ouviu um relato, ele mesmo trata com uma certa dúvida sobre os números, mas indica a dimensão da coisa de um pajé que teria liderado 12 mil indígenas. 12 mil? Saindo de Pernambuco, atravessando regiões super perigosas como a Serra de Ibiapaba, indo para o interior, buscando essa terra prometida. 12 mil pessoas. É quase inimaginável. Fico pensando na logística, nos perigos, na fé que precisava para fazer uma coisa dessas. Isso volta para os líderes, né? Como um caraíba, um pajé, conseguia inspirar tanta devoção e manter o controle dessa multidão nessas condições. A autoridade deles vinha da crença de todo mundo na conexão direta deles com o divino, com o sagrado, né? Achavam que eles recebiam mensagens, ordens de entidades superiores. Tipo Nenderovuçu, o nosso grande pai, ou Tupã. Exatamente. As palavras deles não eram vistas como opinião, eram revelações e exigiam obediência total para o sucesso da jornada e para manter essa conexão e mostrar o poder, eles faziam e guiavam rituais muito intensos. E é aí que as descrições ficam muito vivas, né? Como eram esses rituais que sustentavam a jornada? As fontes descrevem cerimônias que podiam durar dias seguidos, nas malocas, as casas comunais, ou mesmo nas paradas durante a migração. Canto. Muita dança coletiva, num ritmo que buscava levar o transe, sabe? O uso dos maracás, aqueles chocalhes sagrados, era constante. Marcava o ritmo, invocava as entidades. Certo. O fumo do tabaco também era central, ritualisticamente. E além disso, os pajés e muitos seguidores faziam jejuns super rigorosos, outras formas de disciplina do corpo. Pra que tudo isso?
para purificar o corpo, o espírito, para facilitar o estado de êxtase e, assim, receber as orientações divinas sobre o caminho, os perigos e obter a força espiritual necessária. O Nimendaju registrou relatos muito detalhados de um pajé Apapucuva, contando como Nanderovuçu mostrava o caminho para ele em visões. É fascinante pensar na intensidade dessa experiência coletiva. A música, a dança, o jejum, tudo focado em alcançar algo transcendental. Tem relatos de que eles achavam que os pajés podiam fazer coisas sobrenaturais durante a marcha. Sim, a fé nos poderes dos líderes era fundamental. O Dabville menciona a crença de que os pajés podiam usar seus poderes para achar caça ou frutas em lugares inesperados, ou até para ajudar a atravessar obstáculos tipo rios grandes. E os cantos ajudavam nisso. Essenciais eram invocações diretas pedindo ajuda. Ele até transcreveu um trecho que ouviu. Eikobesh koir eikobé, ayuteca tundei. Que significa? Algo como, eu vou agora, eu vou. Ajuda-me bem, Senhor. Mostra essa dependência total na ajuda divina que vinha através do pajé. Entendi. E se a gente conecta isso com a visão de mundo mais ampla deles, a cosmologia, a jornada ganhava um significado ainda mais profundo sobre vida e morte. A crença era que só quem participasse ativamente desses rituais e seguisse fielmente os caraíbas na migração. Só essas almas, Anga, seriam aceitas na Terra Sem Mal. Quer dizer que a salvação da alma dependia de entrar nessa jornada física. E quem ficasse para trás ou não fosse virtuoso o suficiente. Exato. A virtude era participar com a devoção do esforço coletivo liderado pelo profeta. Para as almas dos que não iam ou que falhavam em seguir as regras, o destino era ruim. As fontes falam de almas perdidas, devoradas por feras míticas, tipo onças sobrenaturais, ou que ficavam vagando por aí como fantasmas tristes. A jornada era um imperativo existencial mesmo. Faz sentido. E como eles viam o universo? Tinha um Deus principal? Tinha a noção de um Criador Supremo, né? Tupã Nanderovuçu, uma entidade poderosa, mas geralmente distante do dia a dia. Ele teria criado a ordem do mundo, mas a comunicação direta era privilégio dos pajés. Era através deles que a vontade divina se mostrava. E tinha ligação com o céu, as estrelas? Muita. O Daveville conta que os tupinambás do Maranhão viam as estrelas como as almas dos antepassados que já tinham chegado no paraíso. E a Via Láctea, Sei. chamada por eles de Tapirapé, caminho das antas, ou talvez caminho dos tapuias, depende da interpretação, era vista literalmente como a estrada no céu que levava para a Terra Sem Mal. Que imagem poética! A Via Láctea como o caminho para um paraíso onde as plantas crescem sozinhas e as pessoas rejuvenescem. É um contraste brutal com a forma como os missionários viam tudo isso, né? Total. Um contraste absoluto. Para os missionários como Devreux e Dabeville, os pajés eram charlatões, ou pior, agentes do demônio. A Terra Sem Mal era uma ilusão perigosa, uma mentira do diabo, para desviar os indígenas do caminho certo da salvação cristã. Eles tentavam minar a autoridade dos caraíbas. Ativamente. E convencer as pessoas a largar essas migrações que eles viam como loucura coletiva. Mas, sendo justo com a visão deles, talvez tivessem razão sobre o perigo real dessas jornadas, não? Elas deram certo alguma vez? Aí é que está a tragédia por trás da esperança, muitas vezes. Essas migrações eram incrivelmente perigosas. E pelo que a gente sabe, muitas terminaram em desastre. Ah, puxa. As fontes estão cheias de relatos de grupos inteiros dizimados pela fome, por doenças que se espalhavam rápido no meio daquela multidão deslocada, ou por conflitos com outros povos indígenas pelos territórios que atravessavam, ou mesmo com os colonizadores. Tem algum caso mais conhecido? Tem um que é muito dramático, de uma grande migração tupinambá que teria saído da costa brasileira no século XVI, indo para o oeste. E depois de anos de uma travessia brutal pela floresta, com perdas enormes, alguns sobreviventes chegaram perto dos Andes, lá onde hoje é o Peru, completamente arrasados. Nossa, é de partir o coração pensar nisso. Uma busca por um paraíso que leva tanta morte, tanto sofrimento, mas o que me parece mais impressionante, como você falou antes, é a persistência dessa crença.
Mesmo com notícias desses fracassos gigantescos, a ideia não morria. Não morria! Esse é talvez o ponto mais espantoso, mais revelador de tudo isso. Derrotas, mortes em massa, líderes que falhavam. Nada disso parecia acabar com a crença fundamental na existência da Terra sem mal e na chance de alcançá-la. Mas como? Novos profetas surgiam, davam novas interpretações para os fracassos, talvez não seguiram os rituais direito, talvez o caminho era outro, e novas multidões se juntavam. A força do mito, a profundidade do desejo por um refúgio, era mais forte que a realidade dura das tentativas anteriores. Incrível. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Por que essa história ainda conversa com a gente hoje? Primeiro que ela mostra a força absurda que uma crença coletiva pode ter, né? Especialmente uma que oferece esperança radical em tempos de crise. Mostra também a importância do carisma, da autoridade espiritual para mobilizar a gente. E não é só história antiga, né? Você mencionou o Nimue Daju no século XX. Exato. A busca pela terra sem mal, ou por formas parecidas de refúgio e renovação, continuou por séculos entre alguns grupos tupi-guaranis, se adaptando aos novos desafios. E talvez fale algo sobre uma busca humana mais universal. É uma possibilidade forte, sim. O padrão de buscar uma utopia na Terra, um lugar sem dor, sem sofrimento, muitas vezes liderado por figuras proféticas, carismáticas, não é só dos tupi-guaranis. Vemos isso em outros lugares. Com certeza. Em vários movimentos messiânicos, milenaristas, pelo mundo e pela história. Inclusive em outros momentos da história brasileira. Talvez aponte para uma necessidade humana básica de imaginar e lutar por um mundo melhor, por mais difícil ou distante que pareça. Principalmente quando o presente fica insuportável. Faz muito sentido. Recapitulando então nossa conversa. Mergulhamos hoje nesse mito poderoso da Terra sem mal. Essa utopia terrestre que mobilizou milhares de indígenas tupi-guaranis por séculos. Isso. Vimos como as crônicas europeias, mesmo com seus filtros, nos dão pistas dessa busca. O papel central dos líderes xamânicos, os caraíbas, os pajés. As jornadas migratórias gigantescas e perigosas. E os rituais intensos que marcavam essa busca por um paraíso sem sofrimento. Exato, e talvez a reflexão final seja justamente sobre o poder dessa crença compartilhada, né? A ideia de um paraíso alcançável aqui na Terra, sem morte, sem dor, sem trabalho forçado, foi tão potente que levou multidões a enfrentar o desconhecido, a fome, a morte certa para muitos. Tudo baseado na fé nos líderes e na esperança coletiva. É impressionante. Isso faz a gente pensar como as narrativas que a gente constrói sobre o futuro, sobre a possibilidade de um mundo diferente, moldam nossas ações no presente. E como a busca por uma terra sem mal, nas suas mais diversas formas, continua talvez a nos mover ainda hoje, diante das crises que a gente enfrenta.